Olá! Nessa videoaula nós vamos ver a fórmula de Lagrange para encontrar o polinômio interpolador. Então, com a fórmula de Lagrange não será necessário resolver sistemas lineares. Então nós vimos nas aulas anteriores que a forma por resolução de sistema linear não é eficiente, pois nós podemos encontrar um sistema linear cuja matriz dos coeficientes seja mal condicionada. Então, nós vamos começar agora a fórmula de Lagrange. Vamos colocar uma tabela aqui, inicialmente com dois pontos, x1, y1 e x2, y2. E nesse caso, o nosso polinômio, nosso p de x, ele vai ser de grau 1 ou inferior a 1. Então, no caso aqui, esse p de x nós podemos escrever ele da seguinte forma: é y1 vezes L1, nós já vamos falar o que é esse L1, e y2 vezes L2. Então, esse L1 e esse L2, eles são polinômios de grau 1. Então, nós vamos considerar aqui L1 e L2 como sendo polinômios de grau 1. E além disso, nós vamos ter as condições da interpolação polinomial, que é p de x1 que é igual a y1. Então, nesse caso, nós vamos ter que o nosso L1, por exemplo, para essa condição, nosso L1 vai ter que ser igual a 1, porque quando eu colocar x1 aqui, vai ter que dar y1, então meu L1 vai ter que ser igual a 1, e meu L2 vai ter que ser 0, porque aí no caso eu vou querer apenas, quando eu tiver x1, eu quero apenas que o resultado aqui do lado direito seja y1. Então aqui tem que ser 1 e aqui o L2 tem que ser 0. Da mesma forma, na segunda condição, que o p de x2 tem que ser igual a y2, nós vamos ter que o L1, nesse caso, ele vai ter que ser 0 agora, e o L2 vai ter que ser igual a 1, porque quando eu colocar x2 aqui, essa parte tem que dar 0, e aqui esse L2 tem que ser igual a 1, para que a gente tenha apenas o y2. E como nós vamos conseguir isso? Então, nosso L1, que ele vai ser função de x, ele vai ser um polinômio da seguinte forma, para que essa condição aqui ocorra. Então, no caso, ele vai ser x menos x1, aliás, x menos x2, porque aí a gente observa o seguinte: se o meu x for igual a x2, então vai ficar x2 menos x2, vai dar 0 aqui. Então essa condição aqui será satisfeita. Agora, para o L1 ser igual a 1, nós temos que colocar aqui um denominador com x1 menos x2, de tal forma que quando meu x vale a x1, a gente vai ter x1 menos x2 no numerador e x1 menos x2 no denominador. Então o resultado aqui vai ser igual a 1. Agora o meu L2, no caso aqui, para ele ser igual a 0, eu tenho que fazer x menos x1 aqui, porque quando o meu x1, aliás, quando eu for calcular o L de x1, então vai ficar x1 menos x1 vai dar 0. E para ele dar igual a 1, nesse caso aqui da imagem do x2, eu vou ter que fazer aqui x2 menos x1. Então, feito isso, a gente consegue montar o nosso polinômio p de x, e ele vai ficar então y1 vezes L1, ou seja, vai ficar y1 vezes o L1 aqui, mais o y2, aí vezes o L2 aqui.
E esse polinômio, ele é chamado de polinômio interpolador linear na forma de Lagrange. Então aqui nós vamos ter um polinômio interpolador linear na forma de Lagrange. Então vamos considerar agora o caso para 3 pontos, ou seja, x1, y1, um x2, y2 e um x3, y3. Então nesse caso nós vamos ter um polinômio que ele vai ter grau no máximo 2. Então aí ou é 2 ou é 1, vai depender dos pontos aqui. E aí nós vamos montar nosso polinômio de Lagrange da seguinte forma: nós vamos ter y1 vezes L1 mais y2 vezes L2 mais y3 vezes L3. E o nosso L1, no caso aqui eu mantenho apenas quando eu tiver P de x1 apenas o y1, então o meu L1 ele vai ter que ser 1 para quando o x for igual a x1 e tem que ser 0 para quando o x valer esses outros pontos aqui, x2 e x3. Então para que isso ocorra, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer x menos o x2 e x menos o x3, e aqui no denominador nós vamos fazer x1 menos x2 e aqui x1 menos x3. Aí observe que quando o x for igual ao x1, então aqui vai ficar x1 menos x2, vai cortar aqui x1 menos x2 de baixo, e aqui é a mesma coisa, x1 menos x3 vai cortar com esse x1 menos x3 de baixo, e o resultado vai ser 1. Agora, se por acaso for igual a x2, então aí aqui já vai dar 0, vai ficar x menos x2, o resultado já vai dar 0. E se for x3, a mesma coisa, que vai ficar x3 menos x3, vai dar 0 aqui o resultado. Então o L1 tem que ser escrito dessa forma, e o L2 segue a mesma ideia. Então a ideia é sempre a gente evitar aqui no numerador o valor x, o que a gente está tratando. No caso aqui era x1, eu não poderia colocar x1 aqui. Então aqui é x2, aqui é o L2, então aqui eu não vou poder colocar o x2, então vai ficar x menos x1 e aqui x menos x3. Então a gente evita, a gente não coloca o x menos x2. E aqui a gente repete o mesmo que está escrito no numerador, só que a gente, no lugar do x, a gente coloca o que a gente está tratando. Aqui no caso é o 2, então eu vou colocar x2. Então vai ficar x2 menos x1 e aqui x2 menos x3. E o L3 vai seguir também o mesmo raciocínio. Nós vamos colocar x menos x1 e x menos x2. Então aqui a gente não coloca x menos x3. E depois vai fazer, aí aqui vai ficar x3 agora, x3 menos x1 e x3 menos x2. Então, de tal forma que eu vou ter meu P de x igual a y1, aí vezes essa parte aqui do polinômio, do L1, aí mais y2, e aqui o L2, e depois mais o y3 vezes o L3. Então aqui nós temos um polinômio aqui do segundo grau na forma de Lagrange.
E se nós tivermos 4 pontos, então x1, y1, x2, y2, x3, y3 e x4, y4, então nós vamos construir nosso polinômio p de x da seguinte forma: vai ficar y1, L1 mais y2, L2 mais y3, L3 mais y4, L4. E o meu L1 ele vai ser x menos x2, não vou colocar x menos x1, x menos x3 e x menos x4. Aí sobre, aí aqui vai ficar x1 menos x2, x1 menos x3 e x1 menos x4. O L2 vai ser igual a x menos x1, aí eu não vou colocar x menos x2, vou colocar x menos x3 e depois x menos x4. Isso sobre, aí agora a gente repete a mesma expressão de cima, só que colocando o x2 aqui no lugar do x. Então vai ficar x2 menos x1, x2 menos x3 e x2 menos x4. Mesmo raciocínio para o L3, então aqui nós vamos ter x menos x1, x menos x2, eu não vou colocar x menos x3, eu vou colocar x menos x4, e aqui no denominador, no lugar do x, eu vou colocar x3, então vai ficar x3 menos x1, x3 menos x2 e x3 menos x4. E finalmente aqui o L4, então vai ficar igual a x menos x1, x menos x2 e x menos x3. A gente não coloca x menos x4. E depois nós vamos colocar aqui x4 menos x1, x4 menos x2 e x4 menos x3. Então nós podemos generalizar isso seguindo sempre esse mesmo raciocínio. Então observe que o meu p de x aqui, ele sempre vai ser um somatório de y vezes L. Aqui no caso vai ser yi vezes Li. No caso meu i aqui ele vai de 1 até n. E observe que o meu Li ele já pode ser escrito na forma de um produto. Então aqui nós vamos ter um produtório, e o meu produtório sempre, observe que sempre vai ser no numerador, sempre vai ser um x menos, vamos colocar aqui um xj, e esse j, observe que ele varia de 1 até n aqui, só que ele varia de 1 até n, só que ele não pode ser igual o i que a gente está tratando aqui, né? Aí sobre, aí aqui sempre vai ser o L que a gente está tratando, né? No caso aqui o L4 aqui é 4, o L3 aqui é 3, então quando for um Li aqui vai ser o xi menos o xj. Então você vai ser um produtório dessa forma. Então na próxima videoaula nós vamos resolver alguns exemplos usando a interpolação de Lagrange, pela forma de Lagrange. Até lá e obrigado.